Olá, estamos de volta com o nosso RSN Entrevista. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. É o comandante Hammer. Ele é vice-presidente de operações da Fênix Aeroportos. Boa tarde, comandante. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo à nossa cidade. Prazer estar aqui, obrigado por me receber. Ainda mais por uma causa muito nobre. A Fênix vai doar 1.200.000 em prestação de serviços para viabilizar a operação de voos comerciais no aeroporto. Comandante, Guarapuava é uma cidade que se ressente com a falta de voos comerciais. A gente está situado numa posição geográfica no centro do Paraná, somos corredor para o Mercosul, para o Porto de Paranaguá e, no entanto, não temos voo comercial. Como que despertou o seu interesse em vir a Guarapuava? Bem, nós fizemos há algum tempo atrás, a Fênix participou de um processo de montagem de análise de alguns aeroportos para o governo federal, para um programa que tinha sido lançado no passado, que infelizmente não rodou como deveria, mas esse programa deixou um pequeno legado, que é a semente na cabeça dos prefeitos da época de que a aviação era viável e era possível. Alice-a isso a vontade ou a necessidade de crescimento da Azul Linhas Aéreas. Então isso tudo se juntou e um belo dia estou passando aqui na rodovia, vindo de um outro cliente nosso aqui de Pato Branco, e resolvi ligar para o secretário Sandro para nos apresentar e começarmos uma conversa. A minha surpresa é que ele já me recebeu e dali nós já fomos para uma conversa com o prefeito e estamos aqui hoje. Então foi assim, nós passando pela cidade, disse, olha, vamos tentar mais uma vez conversar com a administração, e encontramos o Sandro no caminho e depois o César, que teve essa visão estratégica fantástica. E o nosso envolvimento começou a acontecer ali. Nós discutimos as possibilidades, mostramos para o prefeito a viabilidade. A Azul já tinha dado interesse de que precisava ampliar a operação no Paraná. Nós já estávamos trabalhando Ponta Grossa, que já está voando. Então, aconteceu de acontecer, né? Digamos assim. Pois o senhor acabou de falar Ponta Grossa, que já está voando. Pato Branco já está voando? Ainda não, vai começar a voar. Toledo também vai começar a voar. E nós estamos imprensados entre Ponta Grossa, Pato Branco, Toledo, e ainda não voamos. E como essa demanda por voos, existe muita cobrança por parte da classe empresarial, até por conta de futuros investimentos no município e tudo mais, há o comentário que Guarapuava está atrasada. Procede esse tipo de comentário? Não, infelizmente são decisões estratégicas diferentes. A gente costuma dizer que aeroporto é um ser vivo. Sempre foi um ser vivo. Então vamos pegar Brasília, por exemplo. Todo mundo que desembarca em Brasília vai se deparar com uma obra. Em Congonhas a mesma coisa, em Guarulhos a mesma coisa. São decisões estratégicas que os aeroportos tomam, que as administrações tomam, para fazer o desenvolvimento daquele aeroporto ou daquela região. Nós temos que lembrar que nós estamos entrando com aviação comercial numa região ou em regiões que não tem essa cultura de aviação, que para quem a aviação é uma coisa de outro mundo, principalmente as administrações locais. Quando você começa a dizer, olha, o procedimento é assim, não pode fazer isso, aquilo que você fazia aqui está errado, pode ser suscetível de multa, mas sempre foi assim. Isso é difícil de incutir na cabeça de alguns administradores. Outro ponto importante é que a mesma característica operacional, de segurança operacional, que é exigido para Guarapuava, para Pato Branco, para Toledo, é a mesma exigida para Nova York, para São Paulo, Guarulhos, para São Paulo, Congonhas, para Brasília, para Maringá, Londrina. Então nós estamos tratando de um ser totalmente diverso da condição do município. Sim. E nós pegamos um município como Guarapuava, que, como você disse, não aspira por uma aviação comercial há algum tempo. Nunca teve essa oportunidade. Pato Branco, idem. Toledo, a mesma coisa. Toledo ainda com aquela velha pecha de que está próximo de Cascavel, nunca vai ter aviação comercial.
Quer maior prova de que isso cai por terra? Então, as decisões estratégicas de cada administração, Pato Branco, Toledo, Guarapuava, para falar só desses 3 que estão em processo de certificação, e Guarapuava vai entrar. As decisões estratégicas são diferentes. Eu tenho em Guarapuava, o prefeito tem uma condição melhor de oferecer um sítio, uma área aeroportuária mais ampla do que Pato Branco, por exemplo. E não é porque o prefeito não quer, é porque não consegue fazer. Para fazer aquilo, ele gastaria horrores. A legislação permite que se faça menor? Permite. E cada um começa do jeito que acha que tem que começar. Mas há restrições. Há algumas restrições. E depois eu até queria entrar nesse assunto. Mas para falar do suposto atraso. O César, o prefeito, teve uma visão de futuro com as ferramentas que ele tinha e com a estrutura que ele tem, que vão garantir que num futuro não muito distante, como eu falei hoje, e você sabiamente colocou lá na matéria no site, no futuro não muito distante, uma alteração da característica na operação do aeroporto, né, a troca de uma aeronave com 70 assentos por maior, vai acontecer sem interrupção, coisa que em Toledo não vai acontecer, é mais difícil de acontecer, em Pato Branco também, em Ponta Grossa, que já está voando também. Precisamos de uma área maior de segurança para operar uma aeronave maior. Em Guarapuava nós já temos. Então agora nós partimos para a fase 2, que nos outros aeroportos correu mais ou menos em paralelo, porque tinha uma demanda diferente de infraestrutura, correu em paralelo, e agora nós abrimos a fase 2 e o hiato entre uma operação e outra provavelmente seria o mesmo se nós tivéssemos decidido, não, vamos primeiro abrir o processo de certificação em Guarapuava. Aí a agência ia olhar e dizer, mas você quer operar uma aeronave desse tamanho, então você tem que fazer essas alterações que estão no regulamento, porque a agência não faz a alteração. E nem te aponta, você tem que, só diz, olha, para operar isso aqui tem que ser maior. Você tem essa condição, então faça maior. Nós simplesmente nos adiantamos a esse processo. Então nós não estamos atrasados, na verdade nós estamos adiantados. Sim, é justamente isso que eu ia comentar. Traduzindo então, o prefeito tomou uma decisão acertada. Acertada no momento certo. E já pensando aí nos próximos 5, 10 anos, né? Se tanto. Então, o senhor também dizia no momento da assinatura do termo de cooperação que por essas condições o aeroporto de Guarapuava ele será uma referência. Fato. Em que sentido que seria essa referência? Partindo exatamente para essa premissa de condição operacional. Não vamos falar em segurança operacional, porque todas as implantações que estão havendo, que nós participamos no estado, Toledo, Cascavel, que está sofrendo alteração de infraestrutura, Ponta Grossa, que vai sofrer, e Pato Branco, que está agora fazendo a certificação, todas elas têm condições de segurança operacional. Mas nós vamos falar de operacionalidade do aeroporto, que é diferente. Você tem, no carro, você tem o freio, né? Em determinados carros freia cruzado, em outros casos freia só à frente ou freia só atrás. Então nós temos freios diferentes. Em Guarapuava nós vamos poder usar as 4 rodas, né? Para usar um paralelo. Isso significa dizer que nós temos uma área de segurança de pista, instalada em pista, não uma pista mais larga, mas uma área de segurança mais larga que atende em 100% a legislação, quando os demais atendem em 50% a legislação. Então só isso é o suficiente para dizer, olha, então aqui eu vou ter 50% de restrição? Não, você vai ter 10, 15% de restrição, mas vai ter restrição. Sim. Guarapuava não. Guarapuava vai operar com 100% da capacidade operacional. Por quê? Porque tem essa condição operacional diferenciada. Essa é a diferença básica. Azul vai pousar em Pato Branco instrumentos? Vai. Azul vai pousar em Guarapuava instrumentos? Vai. A diferença, em Pato Branco, o piloto vai poder descer para 1.000 pés de altitude, vamos trazer isso de forma leiga, né? 1.000 pés ou 1.000 metros de altitude. Em Guarapuava ele vai descer para 500 metros. Na aviação a gente trabalha com pés, né, para altitude. Então, assim, são diferenças não muito grandes no ponto de vista operacional, mas que trazem um ganho operacional. Eu até disse de manhã, né, se você tiver uma camada de nuvens a X pés em
Pato Branco, em Toledo, ele não vai conseguir fazer o pouso porque ele vai chegar naquela altitude e ele tem que arremeter. Em Guarapuava ela pode ser um pouquinho mais baixa porque ele consegue chegar. Então, em determinado momento, Guarapuava passa a ser referência, porque não pousou em Pato Branco, pousa aqui. Da mesma forma que, se porventura aqui estiver fechado, ele pode alternar lá para Pato Branco, né? Como é o caso de Cascavel e Toledo. Cascavel estando fechado, a Azul vai alternar Toledo. A Azul entra agora com voo em Toledo regular, ligação Toledo-Curitiba, mas a estratégia da Azul em Toledo é que ela possa alternar usar os voos de Cascavel. Hoje eles vão lá para Foz do Iguaçu. É a mesma coisa que daqui nós íamos para Curitiba, né? Guardadas as proporções. Então essa é a garantia operacional. É por isso que nós vamos ser a referência. E a condição operacional vai aumentar ainda mais essa referência quando vai transformar o aeroporto de Guarapuava no aeroporto Polo, porque tem uma condição operacional maior, tem uma condição de crescer um pouco mais rápido do que os demais. Não que os outros não tenham, mas tem um crescimento mais rápido. Bem, comandante, isso aí, as obras, todas essas adequações, são coisas físicas que dependem do trabalho da prefeitura, dependeu também em termos financeiros da União dos Empresários, né? Porque eu conversava com o secretário Sandro Bedanur do Comércio e ele me dizia que o custo mais ou menos está estimado em 10 milhões. A prefeitura investe de 2,5 milhões a 3 em serviço, né? Obras de infraestrutura, terraplanagem, enfim, e que o restante foi reateado entre um grupo de empresários. Tá, agora vem a parte mais complicada, que aí é que entra a sua consultoria nessa doação. O que levou a Fênix a doar esse serviço? Qual o interesse da empresa? Você está falando aí, eu estou arrepiando aqui. Por quê? Obviamente, a Fênix é uma empresa, não é uma empresa pública, nós precisamos faturar, porque eu tenho uma equipe grande, que não é barata, eu tenho que pagar esses salários, enfim, eu preciso ter lucro, né? Infelizmente no Brasil a gente fala em lucro, todo mundo, mas tem lucro, né? Mas o que nós vimos aqui? Nós, no primeiro momento, nós fomos contratados pela Agrária, a pedido da prefeitura. Por quê? Porque se fôssemos fazer um processo licitatório, poderíamos ser nós, poderia ser qualquer outra empresa, mas o hiato era muito grande, o tempo decorrido até essa contratação, e não tinha muito tempo para pensar. Então o que a gente fez foi, vamos tentar que alguém pague pelo menos um pedaço desse contrato, e foi o que nós fizemos. E lá atrás, Cristina, nós já fizemos um valor muito abaixo da nossa tabela de preço, porque nós achávamos que precisávamos dar o início para ver a reação, e daí, a partir dali, quem sabe, um novo contrato, em licitação, enfim. A reação foi absurdamente espetacular. Eu participei de reuniões com o prefeito, acompanhado do secretário Sandro, do Major Sanches, do Corpo de Bombeiros, que à época tinha um projeto que eu ainda acho que precisa voltar à tona, que era de colocar ali uma aviação da Polícia Militar para fazer resgate. Nos acompanhou em todos os empresários e em nenhum deles nós ouvimos não. Então aquilo já me tocou. Por quê? Porque são 35 anos de experiência em aviação. Se somar o tempo de aviação da minha equipe lá, deve dar uns 150 anos, se não mais, dos mais experientes. E a gente nunca viu isso acontecer. Vimos acontecer em Toledo, mas assim, bem devagar e com muita desconfiança, o que é normal. E veja que Toledo tem uma agravante que Guarapuava não tem. Toledo tem Cascavel ali a 45 quilômetros. Então, qual é o empresário que vai dizer, não, né? Então, aqui não. Aqui, quando nós procuramos, todo mundo se engajou. E aí a gente viu as coisas acontecendo, nós fomos vendo as coisas acontecendo à medida que nós íamos dando os inputs dos primeiros 3 meses, 4 meses de contrato, de uma forma totalmente diversa do comum. Era empresário que ia lá no aeroporto e disse, olha, eu vou dar o porcelanato, olha, eu vou dar essa placa, olha, eu faço a parte elétrica, olha, eu dou o ar-condicionado. Foi um mutirão. Foi uma coisa assim. Pois bem, aí a prefeitura disse, agora nós precisamos dar sequência no processo, vamos fazer uma licitação. Muito difícil montar um edital
que seja adequado a esse processo. E aí optou-se por, olha, não tá difícil de fazer e o prazo está passando. E numa conversa lá atrás com o prefeito, que ele me perguntou, ele me chamou na casa dele e disse: Hammer, vai sair? Vai voar? Eu disse: prefeito, vai. Se você fizer, voa. E vou te dizer mais, eu disse para ele: se nós não pudermos fazer de forma a sermos contratados pela prefeitura faturando, e se der algum problema, eu faço de graça. Porque eu vejo o futuro aqui. O que eu ganho com isso? A minha empresa participa de um processo de transformação no Paraná. Sim. Nós colocamos a aviação para voar, claro, com muito trabalho e esforço de todas as administrações de Ponta Grossa, de Toledo, de Pato Branco, todo mundo envolvido, gritantemente envolvido no processo. Mas os mentores intelectuais dessa transformação toda, Deus nos deu a oportunidade de sermos nós. Então, assim, se nós já fizemos isso pelo Estado, por que não fazer por Guarapuava, que estava ficando para trás e que seria a menina dos olhos, sem detrimento nenhum para os outros aeroportos, mas seria aquele aeroporto que daria condições para que esses outros aeroportos continuassem operando normalmente. Quando nós começamos a ver que a coisa estava complicada, que começou a faltar dinheiro, ano político, tudo isso foi nos levando a um sentimento, e não foi eu na empresa que não, vamos fazer. Eu já tinha dado a minha palavra, eu ia fazer. Quando eu trouxe isso para o nosso board, para discutir isso com os nossos diretores, foi unânime. Só nós já deveríamos estar fazendo. Então eu me arrepio, porque para nós é um sentimento de fazer o bem para todo mundo, principalmente para nós, porque é muito gratificante. Justamente porque o prefeito até comentou hoje pela manhã de que é um momento histórico para Guarapuava. E é realmente porque os senhores estão participando de um momento muito especial para Guarapuava. Guarapuava está acordando, ela está vivendo um boom de desenvolvimento. Custa isso? Desculpa, agora não se mensura isso. Não se mensura realmente. Então, assim, eu não vou botar a mão no bolso e botar R$1.200.000 em dinheiro na prefeitura. Sim. Mas indiretamente, uma coisa que eu gostei que o César falou é que não tinha me ocorrido e que me emociona mais ainda. É que esse R$1.200.000 que eu não vou receber... E que não vai sair do cofre. Alguém vai receber como benefício, porque é menos dinheiro que a prefeitura vai gastar. Saúde, né? O que eu ganho? Eu ganho na periferia. É claro que a minha empresa tem um ganho com isso, e isso não foi calculado, isso simplesmente aconteceu. Mas o principal ganho é que nós fazemos parte do processo. Esse é o nosso a principal razão para que a gente esteja. Nós estamos aqui. A minha logo vai estar Com certeza. lá em algum cantinho escondidinha lá, porque na verdade, e isso eu quero deixar bem claro, nós vamos fazer muito pouco por tudo que já foi feito aqui. Porque eu estou me envolvendo no aeroporto sabendo o que eu estou fazendo. E quanta gente se envolveu sem saber, sem ter noção de que aquilo... Você acha que eu ia colocar a minha marca nesse projeto se não tivesse... Eu não ia fazer isso, muito menos de graça. Então, para nós é uma felicidade poder fazer, porque a gente sente que existe a condição operacional, existe demanda, vai acontecer, muita gente vai ganhar. Então eu vou poder olhar para os meus filhos e dizer: olha, o papai ajudou nessa aqui. Quanto você ganhou? Ganhei muito. Ganhei lágrimas, ganhei amigos, né? Pessoas que hoje a gente anda na rua, estava andando com o meu assessor de imprensa hoje na rua, as pessoas veem: vocês são lá e tal. Quanto custa isso? Por que não fazê-lo se nós podemos fazer? Então, não é que eu vá pegar esse dinheiro, mas esse dinheiro que não vem para mim, e que graças a Deus nesse momento não vai nos fazer falta, vai para algum lugar que precisa ir. E eu confio muito que o César vai fazer isso. Esse dinheiro vai ser direcionado para aplicar em uma outra necessidade que talvez seja até mais premente. E aí, usando esse gancho da premência, a aviação o aeroporto é um vetor de desenvolvimento, você falou lá no começo.
Então, se você conseguir desenvolver a região, quantos empregos nós vamos gerar direta e indiretamente? É uma questão até de responsabilidade social da sua empresa. Exatamente. Nós não brigamos por isso no país, sim. Nós não estamos lutando por uma igualdade de tudo, de classe, de gênero, enfim. Então, por que não lutarmos por uma igualdade efetiva? E como é que a gente participa disso? No nosso humilde forma de ver, é fazendo esse pequeno gesto, que para nós é o presente. Mas para o município e para a região é uma coisa que não se dimensiona. Então, esse é o ponto. Então, é por isso que nós nos motivamos, para responder a tua pergunta, é por isso que nós nos motivamos a fazer. Porque a gente sabe que vai dar certo, vê futuro, e o nosso nome vai estar lá numa vírgula da história. Tinha uma empresa que ajudou aqui. Estamos fazendo pouco pelo muito que muita gente já fez. Bem, terça-feira o senhor e o prefeito já vão a Brasília dar sequência a todo esse trabalho. Podemos falar em prazo? Olha, não devemos, né? Prazo é um negócio complicado. Por quê? Nós estamos nos aproximando do final do ano. Né? Tá aí, tá batendo a porta já o Natal. Nós dependemos da autoridade aeronáutica, que é um órgão público. Sim. Então não preciso dizer muita coisa. Né? Se o privado já diminui o ritmo, você imagine o público. Então, o prazo que seria de 120 dias pode ser de 180 dias. E não é porque a autoridade aeronáutica, é porque vai diminuir o número de pessoas mesmo para fazer a tratativa daquilo. E a ANAC está exigindo isso de todos os aeroportos que têm pretensão de operar aviação comercial ou que vão aumentar a operação. Então, eu imagino que nós devemos ter lá na ANAC hoje pelo menos 80 processos abertos para esse tipo de análise. E não é um papelzinho. Sim. Em que muita gente pensa, é fazer um requerimento, preciso certificar o aeroporto. Não, é muito muita coisa envolvida. É muito papel. É manual de operações, eu estava dizendo para você mais cedo, né? 280, 290 páginas. E não vamos fazer um recorte e cola. Não. Lá no aeroporto X são 6 passos até chegar na calçadinha, aqui são 8. Então eu tenho que fazer todos os... Existe um esqueleto, sim. Mas é manual de operações, programa de segurança, plano de emergência, plano de treinamento, programa de treinamento, gerenciamento de pavimento, gerenciamento de navegação aérea. Tudo isso precisa ir para dentro de um manual, precisa ser aprovado. A agência depois vem aqui fazer a inspeção. E eles vêm para olhar centímetros. Nós já tivemos caso que o cidadão puxou, qual é a largura da pista declarada? 30 metros. Ele puxou a trena, deu 29,80. Faltam 20 centímetros. Não é 30, né? Não são 30. Não são 30. Então, é nesse nível. Alguém falou agora de manhã que conversou com um empresário que acompanhou a inspeção lá em Toledo, que foi a última que aconteceu agora, que nós participamos com a ANAC. O empresário disse para essa pessoa, acho que foi até para o Sandro, olha, eu tive lá, o cara da ANAC, ele viu a cor da lâmpada no balizamento e disse, não é essa cor, tem que trocar. É nesse nível. Então não pense que é simplesmente ir lá e dizer, esse aqui é o aeroporto de Guarapá, vamos lá visitar. Não. Então essa reunião que nós vamos participar na terça-feira, a gente pretende que seja a reunião inicial. É uma reunião de checklist, como disse o prefeito, a gente vai dar uma conversada com a ANAC para dar umas alinhadas e tal. Vamos, claro, pedir com celeridade, que a gente já sabe que não vai acontecer, não é porque eles não querem, é porque não tem como. Mas essa reunião, talvez o prazo já comece a contar. Então a gente dizer, não, vão ser 6 meses, 4 meses, 3 meses, eu não sei, são muitos processos. É um processo na ANAC, é um processo do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que por sua vez manda lá para o Rio de Janeiro para fazer uma análise, para adequar aqui. É mais um processo no Comando da Aeronáutica para a implantação do serviço de rádio que o aeroporto precisa ter. Sim. É voo da aeronave de inspeção de voo para homologar o procedimento que vai ser implantado. Apesar de já termos, vamos mudar a categoria do aeroporto, muda a aeronave crítica. Né? Saímos de um bandeirante para um ATR-72, sim. Então há uma mudança, a rodovia precisou ser alargada, né? Para fazer um paralelo. Então, tudo isso faz parte desse processo. Agora, dizer que nós vamos fazer nesse prazo, o prazo que nós tínhamos para fazer a infraestrutura era e nós não conseguimos cumprir, nós tínhamos o dinheiro na mão para fazer. Por quê? Porque vão acontecer atrasos, vão acontecer problemas, vamos ter alguns retrocessos, fato. A análise que a ANAC faz é
criteriosa. Mas eu analisar um documento e fazer uma leitura desse documento é uma coisa, você fazer é outra coisa. Então, às vezes, cai na mão de um fiscal que é um pouco mais criterioso, o outro nem tanto, né? Nós mesmos já somos muito criteriosos no nosso trabalho. Eu tenho lá na empresa o pessoal de operações, ciceroneados pelo Fernando, o pessoal de operações aeroportuárias, ciceroneados pelo Rodolfo. Eles são muito críticos nessa... Tanto que às vezes eu dou umas aceleradas, vamos fazer mais rápido. Não, se fizer muito rápido dá problema. Então eu não posso dizer, olha, vai ser em tanto tempo. Eu quero que seja o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido acontecer, mais rápido vai ser o retorno para a região. Mais rápido vai ser para mim, sim, como prestador de serviço, que sou, apesar de não estar cobrando, mas me considero um prestador, sim, de serviço, sim, como se fosse. Sim. Dar o resultado para o meu cliente, que é a prefeitura e indiretamente a comunidade de Guarapuava e da região de Guarapuava. Mas o importante é que vamos voar. Vamos voar. Eu digo para você assim, a maior pressão, acho que eu disse isso de manhã, a maior pressão que nós vamos sofrer não é da imprensa, não é dos empresários, não é do nosso público. A maior pressão vai vir de um lugar chamado Azul Linhas Aéreas, que agora há pouco me ligou para perguntar, e daí, quando é que voa em Guarapuava? Mas é o papel deles, né? Então eu quero até de antemão agradecer Ronaldo Veras, vice-presidente de operações, assessor da vice-presidência da Azul. Ronaldo, você é peça fundamental nesse processo. E nós agradecemos de coração essa capacidade que você teve de enxergar Guarapuava e levar isso lá para dentro da Azul. E hoje nós estamos aqui conversando sobre uma utopia lá no passado. Da mesma forma que aconteceu em Ponta Grossa. Será que vai? Será que não vai? Tá lá. Já está indo, tá, né? Bem, comandante, foi um prazer recebê-lo aqui. Gostaria de agradecer mesmo essa disponibilidade, essa sua visão mesmo, assim, bem do aspecto de responsabilidade social da sua empresa, enxergar a nossa cidade, o potencial de Guarapuava, o potencial da nossa região. E pode ter certeza que o senhor, a sua empresa, já estão fazendo parte da história, desse novo momento, dessa nova página da história de Guarapuava. Que bom, é um prazer para nós. Eu é que agradeço o espaço, eu agradeço essa capacidade que vocês têm de fazer a leitura. O meu assessor disse, não seja muito técnico. É difícil não ser técnico nessa área, né? Falar tecnicamente, mas vocês conseguiram fazer uma leitura do que a gente colocou lá de manhã da melhor forma possível para que todo mundo possa entender, porque a gente tem ali do outro lado, tem muito especialista, sim, mas nós temos muito leigos, sim, né? E o leigo, ele compra o que vende, então a gente precisa ter responsabilidade até na hora de colocar a informação, e você faz isso de uma forma muito elegante. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui em Guarapuava, a Fênix está honrada com isso, tenha certeza que nós vamos trabalhar para fazer funcionar o mais rápido possível. Já deu certo. Como é que é o mote da prefeitura agora? Guarapuava já é. Então, muito obrigado por isso, de coração. Estamos à disposição sempre que você precisar de informações. O que a gente puder ajudar em informações, a gente vai dar. Só não me pergunte de qual. Com certeza, mais uma vez, obrigada. E olha, pessoal, hoje de manhã eu falei para o comandante que ele bebeu água da serra. Então, não perdemos mais. Obrigada, nós estamos à disposição. Cada vez que vier a Guarapuava, não precisa agendar. Raimundo, obrigada a você por ter nos encontrado aqui, né? O Raimundo é o assessor de imprensa da Fênix. E, por favor, é só chegar, bater na porta, não precisa nem bater na porta, né? Mexer no trinque, abrir e trazer sempre notícias boas para nossa Guarapuava e nossa região. Combinado. Obrigada mesmo. Combinado. E uma boa viagem de retorno a Maringá. A empresa tem sede em Maringá. Cidade Canção, né? Cidade Canção. Obrigada mesmo. Prazer é nosso.